Caros fiéis, a providência uniu de modo admirável a festa do Corpus Christi com o domingo subsequente, assim como a festa do Sagrado Coração de Jesus com o domingo subsequente. Cada uma dessas festas encontra um eco, encontra uma espécie de continuação no domingo subsequente. E tamanha coincidência não se explica pela ação dos homens. Tamanha coincidência se explica apenas pela ação da própria providência, que ao longo dos séculos moldou o rito romano tradicional e o seu calendário. Em primeiro lugar, caros fiéis, vale recordar que o evangelho do domingo posterior à festa do Corpus Christi é o evangelho da parábola do banquete. Um dos sentidos da parábola do banquete é a Eucaristia, pois o sacramento da comunhão, como nós bem já sabemos, o sacramento da comunhão nos faz entrar num contato físico e misterioso com a pessoa de Jesus Cristo, a fim de alimentar a nossa alma. Nesse sentido, é admirável perceber que a providência preparou para o domingo posterior à festa do Corpus Christi o evangelho da parábola do banquete, que é uma imagem da comunhão. Esse sacramento que é o nosso banquete espiritual e que nós recebemos no santo sacrifício da missa. Em seguida, para o domingo posterior à festa do Sagrado Coração, o evangelho é nada menos que o evangelho da parábola da ovelha perdida, uma das 3 parábolas da misericórdia. E aqui também encontramos a ação admirável da providência. Mas para compreender essa união estreita entre a festa do coração de Jesus e a parábola da ovelha perdida, nós devemos ler mais atentamente a parábola a fim de notar em seus elementos que ela é um perfeito resumo do amor do coração de Jesus pelos homens. O primeiro elemento que devemos considerar, caros fiéis, é que não se trata de uma ovelha sem pastor, de uma ovelha sem aprisco, mas sim de uma ovelha extraviada, que foi longe, que obriga o pastor a abandonar as outras 99 no lugar deserto onde elas se encontram, apenas para procurá-la onde quer que ela esteja. Mas enquanto São Lucas diz que as ovelhas se encontram no deserto, São Mateus especifica que esse lugar deserto, que esse lugar inóspito é a montanha. Isso significa, caros fiéis, que os trabalhos e os riscos que corre o pastor são maiores. Assim como as chances de o pastor encontrar a ovelha e de encontrá-la viva são bem menores. Mesmo assim, apesar das circunstâncias, o pastor abandona as 99 ovelhas do rebanho para procurar a extraviada. E não desiste de procurá-la até tê-la encontrado. No comentário de São Gregório Magno, as 99 ovelhas, segundo esse doutor da igreja, as 99 ovelhas que nunca abandonaram o redil são os anjos.
enquanto que a ovelha extraviada é o gênero humano. Isso se torna ainda mais claro quando observamos que na parábola seguinte, também contida no Evangelho de hoje, na parábola seguinte de São Lucas, há 10 moedas, 10 dracmas, sendo que uma delas está perdida. Pois do mesmo modo, há 9 hierarquias angélicas, há 9 coros angélicos que não estão perdidos. E além dessas 9 hierarquias, há o gênero humano que necessita de redenção. Até aqui, nós já temos elementos suficientes para perceber a íntima conexão entre a parábola da ovelha perdida e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Afinal de contas, o pastor que abandona o redil para buscar a ovelha perdida, a ovelha extraviada, disposto a tantos trabalhos e a tantos riscos, sabendo que talvez não encontre a ovelha, ou então que a encontre morta. Esse pastor que desce a montanha é uma imagem viva, tanto da encarnação do Verbo, ou seja, da descida do Verbo no ventre virginal de Maria Santíssima, assim como ele é uma imagem viva da paixão de Nosso Senhor, isto é, dos trabalhos a que ele se submeteu para resgatar, ainda que seja uma única ovelha. Nesse sentido, importa conhecermos melhor o amor particular de Nosso Senhor por cada um de nós. Ou seja, importa saber que Nosso Senhor não teria diminuído um só sofrimento da sua paixão se tivesse uma única alma para salvar. Importa saber que a paixão de Nosso Senhor pertence a cada um de nós, como se cada um de nós fosse uma criatura única. Porque, na verdade, é assim. Aos olhos de Deus, nós somos criaturas únicas. Nós não somos uma multidão anônima. Nós somos criaturas únicas que Deus conhece pelo nome, em quem Deus pensou desde toda a eternidade. Por isso nós podemos dizer com autoridade aquelas mesmas palavras de São Paulo, que se aplicam tanto ao apóstolo quanto a cada um de nós. Ele me amou e se entregou por mim. Em resumo, caros fiéis, o pastor que procura a ovelha perdida, apesar de tantos trabalhos e de tantos riscos, sabendo que talvez não encontre a ovelha ou que a encontre morta. Enfim, a parábola da ovelha perdida é o resumo da caridade de Nosso Senhor. É o resumo do seu amor misericordioso. É o resumo do amor do seu sagrado coração, que se compadece, que se enche de compaixão por nós, que quer salvar-nos onde quer que nos tenhamos perdido, ainda que à custa de trabalhos e sofrimentos. E não apenas isso, é preciso notar com atenção, caros fiéis, que o amor misericordioso do coração de Jesus não se aplica apenas aos pecadores públicos, aos mundanos, àqueles que vivem longe da lei de Deus. Nada disso. A ovelha perdida não são os pecadores públicos. A ovelha perdida não são os mundanos. Seria muito fácil e muito cômodo dizer isso. Seria muito fácil julgar que nós,
católicos fiéis, de certa forma, custamos menos trabalho a Nosso Senhor. Se por acaso é esse o juízo que fazemos da paixão de Nosso Senhor, então não entramos ainda no mistério da paixão e não entendemos as palavras de São Paulo quando ele diz: Ele me amou e se entregou por mim. Pelo contrário, caros fiéis, o comentário de São Gregório é inequívoco. A ovelha perdida é o gênero humano. Em outras palavras, eu sou a ovelha perdida. Eu custei a encarnação, eu custei a paixão de Jesus Cristo. E teria custado os trabalhos e os sofrimentos da paixão se houvesse somente a minha alma para salvar. Porque nosso Senhor é bom, Ele me ama gratuitamente, com amor misericordioso. Mas aqui devemos tirar uma consequência prática muito importante para a nossa vida espiritual. Se estamos convencidos de que cada um de nós é a ovelha perdida, se estamos convencidos de que nosso Senhor nos amou com um amor gratuito, com um amor misericordioso, que Ele teve compaixão da nossa miséria, e por isso se submeteu a tantos trabalhos e sofrimentos para resgatar-nos. Então nós devemos concluir, caros fiéis, que nós não nos encontramos numa condição melhor ou numa condição superior à do nosso próximo. Na verdade, caros fiéis, quando nós nos convertemos, quando nós retornamos um dia à vida católica, nós costumamos ter uma memória mais viva das nossas misérias morais. E isso nos move a um sentimento mais humilde de nós mesmos. No começo da conversão, nós percebemos com mais clareza o amor misericordioso de nosso Senhor. Isto é, que nós não merecemos o título de filhos de Deus, mas que nós recebemos gratuitamente essa dignidade. Porque Deus é bom e Ele quer fazer de criaturas miseráveis como nós, os seus filhos bem-amados. No entanto, o tempo passa. Nós avançamos na vida católica, ainda que seja um pouco. Ou seja, nós abandonamos certos vícios mais grosseiros, nós adquirimos o hábito da oração e pouco a pouco nós nos esquecemos do amor misericordioso. Nós nos esquecemos que nós não passamos de ovelhas extraviadas que nosso Senhor resgatou por pura misericórdia. E à medida que nos esquecemos do amor gratuito e imerecido de nosso Senhor por cada um de nós, nós adquirimos um outro estado de espírito, muito danoso para o progresso da caridade, que consiste numa secreta preferência por nós mesmos, uma secreta aprovação, uma secreta complacência por nós mesmos e um secreto desprezo pelo próximo. Em outras palavras, caros fiéis, quando nós nos esquecemos que nós somos amados gratuitamente pelo coração de Jesus, que Ele nos resgatou por pura misericórdia, enfim, quando nós nos esquecemos que nós somos aquela ovelha perdida,
nós adquirimos uma tendência secreta a desprezar o nosso próximo por causa dos seus defeitos, por causa das suas misérias, seja porque ele nos causa uma repugnância natural, seja porque as suas atitudes, os seus pecados nos feriram, nos prejudicaram, e por isso não conseguimos mais sentir compaixão por aquela alma. E assim, essa tendência secreta à complacência por nós mesmos e ao desprezo pelo próximo se torna um dos maiores obstáculos ao progresso da caridade. Porque entramos no mesmo estado de espírito do irmão do filho pródigo, que se encolerizou contra o seu pai por ter recebido o seu irmão mais novo com uma festa. Portanto, caros fiéis, nós não podemos progredir na caridade enquanto houver no íntimo de nossas almas uma secreta complacência por nós mesmos e um secreto desprezo pelo próximo. Porque esse estado de espírito é próprio de quem já perdeu de vista o amor gratuito de nosso Senhor por cada um de nós, como ensina São Paulo. Eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Muito pelo contrário, caros fiéis, nós que recebemos um espírito de filiação, nós que fomos elevados gratuitamente à dignidade de filhos bem-amados do Pai, nós não podemos nos negar à caridade para com o nosso próximo por causa dos seus defeitos, por causa das suas misérias, seja porque ele nos causa uma repugnância natural, seja porque as suas atitudes, seus pecados, nos feriram ou nos prejudicaram. Na verdade, o espírito de filiação é também um espírito de caridade fraterna. Nós não podemos negar para o nosso próximo aquele mesmo amor gratuito que Deus tem para conosco. É por esse motivo que nada nos faz conhecer melhor o estado da nossa vida espiritual do que o exercício da caridade fraterna, como ensina São João em sua epístola. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Mas isso não quer dizer que o exercício da caridade para com as pessoas difíceis faça os defeitos ou os pecados dessas pessoas simplesmente desaparecer. Quando nós exercemos a caridade para com as pessoas difíceis, nós ainda iremos sofrer com os seus defeitos ou com os seus pecados por um tempo que só Deus conhece. A diferença, caros fiéis, é que a caridade não faz desaparecer as misérias do próximo. Pelo contrário, a caridade nos faz entrar numa perspectiva sobrenatural. A caridade nos faz amar o próximo com o amor do Sagrado Coração. A caridade nos faz considerar que, apesar dos defeitos e pecados daquela alma, Deus mesmo a ama. Deus mesmo quer resgatar aquela alma. Deus mesmo quer santificá-la, assim como Ele um dia nos resgatou e a cada dia deseja a nossa santificação.
Então não há outra solução senão mudar de perspectiva. Se nós olharmos apenas para os defeitos ou para os pecados do próximo, não teremos outros sentimentos senão a repugnância, a rejeição, o desprezo, a indignação ou o ódio. Mas se olharmos para o próximo com os olhos de nosso Senhor, se considerarmos que o próximo foi objeto dos trabalhos e dos sofrimentos de Jesus Cristo em sua encarnação e, sobretudo, em sua paixão, de repente, descobriremos que aquele próximo não é tão odioso quanto parece. Pois o próprio Deus se deu ao trabalho de amá-lo. O próprio Deus se dignou amá-lo. É por esse motivo que São Francisco de Sales diz: quando veremos as almas de nossos próximos no sagrado peito do Salvador, quem olha o próximo fora dali, corre perigo de não o amar, nem puramente, nem constantemente, nem igualmente. Mas ali, nesse lugar, no peito do Salvador, quem não suportará as suas imperfeições? Quem o achará antipático? Quem o achará cansativo? Mas esse próximo existe e está no peito do Divino Salvador. Está ali como alguém muito amado e tão amável que o amante, que é Jesus Cristo, morre de amor por ele. Em outras palavras, caros fiéis, não é o próximo que é uma pessoa difícil, é o nosso amor que é pobre, é o nosso amor que é miserável, é o nosso coração que não está ainda dilatado pela caridade do coração de Jesus. Nós ainda não somos testemunhas da caridade do coração de Jesus. Nós ainda não somos capazes de testemunhar uma caridade viva pelo nosso próximo. Ou melhor, pelas pessoas difíceis. Simplesmente porque nós temos uma secreta complacência por nós mesmos e um secreto desprezo por essas pessoas que nós consideramos difíceis. Então esse é o efeito que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus deve produzir em nossa alma. Nós devemos ter sempre diante dos nossos olhos que nós não passamos daquela ovelha extraviada que nosso Senhor amou gratuitamente e resgatou por pura misericórdia. E que o amor com o qual Ele nos amou, esse mesmo amor, nós devemos agora dirigir ao nosso próximo, ainda que ele tenha defeitos ou pecados. Isso quer dizer, caros fiéis, que nós devemos estimar o nosso próximo, estimar como nosso Senhor o estima. Então façamos esse exercício. Procuremos pensar nas qualidades, nas pequenas virtudes do nosso próximo. Procuremos nutrir um vivo sentimento de compaixão para com os sofrimentos do nosso próximo, que talvez não foi amado e estimado pelos seus próprios pais, que talvez sofreu com o abandono ou a rejeição, o que explica, em certo grau, o seu próprio comportamento. Procuremos ainda pensar sempre no amor imenso do coração de Jesus por essa alma,
no desejo imenso de nosso Senhor em resgatar essa ovelha extraviada, para que se torne também uma filha bem-amada do Pai. Pois foi assim que Santa Teresinha alcançou a perfeição da caridade, estimando o próximo como nosso Senhor o estima. Como ela mesma escreve em suas memórias, como Jesus amou seus discípulos e por que os amou. Certamente não foi por suas qualidades naturais, pois entre eles e Jesus havia uma distância infinita. E por isso ela completa: entendo agora, diz Santa Teresinha, entendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos alheios, não se escandalizar com as suas fraquezas, edificar-se com seus pequenos atos de virtude. Então estimemos também nós o nosso próximo, caros fiéis. Estimemos como o nosso Senhor o estima. Pensemos em suas pequenas virtudes e esqueçamos os seus defeitos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.